É um hino bastante conhecido, né? O hino se chama Montanha, aquele que conhecer pode estar louvando junto comigo. Eu gosto muito dele porque ele diz, né, que às vezes é preciso uma montanha no nosso caminho para a gente se apegar mais a Deus. E esse hino fala muito no meu coração, que possa falar também no coração de vocês. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Confiar e crer em ti. Perdoa-me, Senhor. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxeste a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Muitas vezes, Senhor, as montanhas na nossa vida nos lembram que nós somos totalmente dependentes de Ti. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Boa noite. Boa noite. Que bom estar na presença do nosso Deus mais uma vez. Que bom estarmos
na casa do Senhor. Eu confesso que eu estou até feliz de ver vocês aqui, porque ontem foi um dia de muitos comes e bebes, né? E normalmente a gente já emenda, porque segunda-feira é dia de trabalhar, muita gente vai trabalhar, então esperávamos menos pessoas, mas louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite. Amém. Eu queria contar uma história para vocês. Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas no final da história nós precisamos fazer uma aplicação para sabermos qual é a nossa condição, né? Como nós estamos nesses dias e como nós estamos com o nosso Deus. A historinha vocês conhecem. A historinha, ela foi celebrada no dia de ontem. O nascimento de Jesus. Todos vocês conhecem essa história, né? Não é novidade para ninguém. Todos vocês já viram o presépio, não é isso? Todos vocês já viram ali o Senhor nascendo na manjedoura e tudo mais. Mas essa história ela tem uma aplicação muito importante. E nós vamos estudá-la, tá? E vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2. Talvez vocês vão assim, se surpreender com algumas coisas e vão dizer, puxa vida, eu não sabia disso. Mas está na história, está registrado na palavra de Deus. Livro de Mateus, no capítulo 2. Feche seus olhos mais uma vez. Querido bom Deus, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui em tão boas condições. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos dirigiu, nos guiou, nos protegeu e nos sustentou, ó Pai querido, com seu amor e com sua misericórdia. Nós estamos abrindo a tua palavra, mais uma vez nós queremos entendê-la. Então pedimos que o teu Santo e Bom Espírito, que já esteve aqui conosco louvando, que também possa estar conosco para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa história é interessante, queridos. Essa história fala do nascimento de Jesus, e só que existem alguns detalhes dentro dessa história que eu queria colocar vocês
nesta noite, dentro da história, para a gente poder compreender algumas coisas. Primeiro, no verso 2, algo tão simples, que está dizendo o quê? Perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus. Esses magos, eles perguntaram, e qual foi a resposta que teve? Nós vimos aí que Herodes e toda Jerusalém ficaram o quê? Preocupados, alarmados. Agora, primeira dúvida que aparece. Por que eles ficaram tão alarmados? E uma cidade inteira ficou alarmada só por causa de perguntar aonde que está o menino. Curioso, né? Então vamos nos colocar na história. Vamos saber primeiro quem foi esses personagens aqui. Quem foi Herodes? Todos nós acho que já ouvimos falar desse rei Herodes ou Herodes o Grande. Só que a Bíblia, ela nos mostra, na realidade, 4 Herodes. Tá? No Novo Testamento aparecem 4 Herodes. Na realidade era uma dinastia dos Herodes. O primeiro foi Herodes o Grande, esse justamente que perseguiu a Jesus, né, quando nasceu. Teve um outro Herodes, que era chamado de Herodes Antipas, que foi o que matou João Batista. Teve um terceiro, que foi o Antipas I, que foi aquele que prendeu Pedro e queria matá-lo. E teve o último da dinastia dos Herodes, que foi aquele que falou assim, olha, por pouco você não me persuade a me tornar um cristão. Falou para quem? Para Paulo. Esse era o Herodes Antipas II. Essa dinastia de Herodes começou com Herodes o Grande. Esse iniciou no ano de 39 a.C. e foi até o ano 4. Porque Jesus nasceu por volta do ano 5 ou 6 a.C. É uma colocação meio estranha, mas é uma realidade, por causa do calendário, né? E esse Herodes, o Grande, ele acabou com a dinastia dos Macabeus, e ele então começou uma própria dinastia. Só que quando ele iniciou a sua dinastia, como rei de Roma, e ele foi, assim, votado pelo Senado para ele tomar o poder, o que ele fez? Com medo, né, com receio de perder o poder, ele começou a fazer um estardalhaço em Roma. A primeira coisa que ele fez, ele mandou matar os aristocratas que poderiam estar colocando o reinado dele em perigo. Pouco tempo depois, ele pega os nobres da corte, e mais de 300 nobres da corte, manda matar também. Todos os que ameaçavam a ele, ao reinado dele, ele mandava matar. Para vocês terem uma ideia, desses nobres que ele mandou matar, ele casou-se com uma desse povo nobre. A esposa dele, uma das esposas dele, chamava Mariana. Essa Mariana, ela tinha um irmão. E o irmão chamava-se Aristóbulo. E o irmão, apresentado pela sogra, pela mãe, pediu a Herodes para que colocasse ele como sumo sacerdote no templo lá de Jerusalém. Vocês vão entender um pouco da história, por quê? Vocês vão entender por que a religião naquela época estava muito corrompida. Porque Roma mandava. O povo judeu era um povo cativo. E o povo judeu cativo, o povo abria concessões para que pudesse, então, viver em paz com Roma, com os romanos, com o povo que estava ali tomando conta deles, escravizaram eles. Esse rapaz se tornou popular. Todo mundo gostava dele. Ele foi sumo sacerdote com 17 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Só que ele se tornou tão popular que Herodes ficou com medo e fez o quê? Mandou matar. Todos que passavam perto de Herodes, que dissesse assim, olha, aquele ali pode ser que vai tomar o seu trono, ele mandava executar. A sogra dele, quando ele
ele mata o filho dela, a sogra intentou fazer alguma coisa contra Herodes, Herodes mandou persegui-la, ela fugiu para o Egito, se fingiu de morta num esquife, num caixão, eles descobriram e mataram a sogra. Mariana, a filha com quem ele se casou, era a esposa preferida dele, mas ele ficou com medo dela ter alguma reação contra, porque matou o irmão e a mãe, mandou matar Mariana também. Agora a gente começa a entender por que essa aflição aqui de Herodes, quando disse que ia nascer o rei de Israel, o rei de Judá. Ele não se continha, ele queria de qualquer maneira descobrir quem era esse menino. Quem é que estava nascendo lá e disse que era o rei dos judeus, né? E o povo de Jerusalém também ficou alarmado e aflito, por quê? Porque eles estavam com medo de que novamente Herodes resolvesse fazer o quê? Outra matança. Um monte de gente ia morrer até conseguir descobrir quem era esse menino. Quem era esse menino que nasceu, que falaram aqui, segundo as escrituras, alguns escribas responderam, algumas pessoas responderam, esse é aquele que ia nascer em Belém e tudo mais. E essa pergunta, então, transtorna o rei em toda Jerusalém. Jerusalém com medo de mais um banho de sangue. Porque lá na frente nós lemos o quê? Que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O povo já sabia que esse rei ia fazer algo de muito maligno, porque ele era maligno. Ele era um rei totalmente desequilibrado, né? E ele queria. No verso 4 até o verso 6, nós lemos também algumas coisas curiosas. Por exemplo, ele chamou quem? Todos. Não chamou alguns, não. Ele chamou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Ou seja, ele mexeu com a parte que? Religiosa, com a parte dos judeus, ele mexeu com aquele povo, trouxe aquele povo, obrigou aquele povo a mostrar onde estava, ou descobrir onde estava o menino. Interessante que essas pessoas, elas eram religiosas e elas já sabiam de Jesus. Elas foram, os sinais foram tão claros que elas já sabiam que o menino Jesus havia nascido, que o rei dos judeus havia nascido, porque eles mesmos disseram para o rei, né, que ele ia nascer onde? Em Belém. E quando você olha para Miqueias, no capítulo 5, verso 2, você vai ver que essa é uma comprovação. O profeta Miqueias disse assim, olha, Belém Efrata, vai nascer o rei dos reis. Um menino vai nascer e será o Senhor. Vai ser o de Israel, o rei de Israel. Então eles sabiam. E o rei, sabendo disso, Herodes sabendo disso, que eles sabiam das profecias, conheciam as profecias, chamou todo mundo. E todos eles tinham que prestar conta aonde estava. E para ajudar, apareceu quem? Os magos. E quando os magos chegaram, o verso 7 diz assim, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, né, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Agora começa a ficar interessante a história. Da onde vieram esses magos? Eles não moravam ali perto. Os magos moravam do outro lado, porque eles falaram assim, ó, nós vimos a estrela vinda do Oriente. Então, fazendo um cálculo mais ou menos, no mínimo eles moravam a mais ou menos 1000 quilômetros de distância. A estrela apareceu no céu como um sinal. E esses magos, eles eram estudiosos. Eles conheciam também profecias. Por que eles conheciam profecias? Já já nós vamos ver um versículo que comprova isso. Está registrado lá atrás, no Antigo Testamento.
Esses magos conheciam. E aí o que acontece? O rei Herodes chama eles e queria saber quando que apareceu essa estrela. Por quê? Porque a partir do momento que nasceu Jesus, a estrela apareceu no céu. E aí o rei Herodes poderia fazer um cálculo para saber quanto tempo esses magos saíram da terra deles e chegaram até Jerusalém. Então, primeira coisa que é interessante aí, quando você vê o presépio, que você vê os magos ali, né? Quantos reis são ali? Quantos magos são? Então, a Bíblia não fala isso, tá? E nem falam que eram reis, viu? A Bíblia fala que eram uns magos. Então, o primeiro erro, às vezes a gente precisa reeditar o nosso Natal, né? Reavaliar as nossas festas natalinas, porque não eram 3 reis magos, que a Bíblia não fala, não eram nem reis e nem 3, eram só magos. Eles não estavam ali na manjedoura, porque quando Jesus nasceu e eles viram a estrela, eles saíram da terra deles para ir ver o menino. E nós lemos aqui o texto que eles foram ver o menino. Onde estava o menino? Em casa. Não estava na manjedoura, estava em casa. Pode ver que nós lemos o texto aí. Já já a gente repete ele. Então o que acontece? Quando Herodes chama os magos secretamente, diz: olha, esse negócio é o seguinte, vocês vão lá, porque eu quero saber quando que vocês viram essa estrela, porque os escribas e os entendidos aqui da palavra, aqui do povo judeu, eles sabem essas profecias, eles conhecem, e eu estou vendo que vocês também conhecem, porque vocês vieram de tão longe para ver o menino Jesus, e a gente sabe que essa estrela é o sinal que foi o dia do nascimento dele, então eu quero que vocês vão lá e me falem onde está esse menino. Uma coisa que é fato, o que eu estou falando aqui. Por que Herodes manda matar toda criança de 2 anos para baixo? Porque fazia tempo que ele havia nascido. Tá? Se fosse um recém-nascido, e eles estavam ali no presépio, junto, o rei Herodes não tinha por que mandar matar criança de 2 anos para baixo. Das evidências, né? Mas, algo que a gente encontra aqui. Primeiro, Herodes queria adorar o menino? Não, ele queria matá-lo. Herodes mentiu aqui, tentando enganar os reis magos, né? Os magos, né? Segundo, é fato notável que pelo que ele faz, pelo que ele fez, né? O rei Herodes, ele não queria jamais concorrentes para que alguém pudesse tomar o trono dele. E terceiro, que nos chama muito a atenção, e eu queria ler com vocês no capítulo 2 mesmo, no verso 19. Passou-se um tempo, lá no verso 19 diz assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Então tinha o Herodes e um monte de outros que atentaram contra a vida do menino. Os outros e Herodes já morreram, então pode voltar. Sabe o que me chama a atenção nisso? Herodes mente para falar que vai adorar, mas vai matar. Ele não sossegado com isso. Se você pegar no verso 16, você vai ver que ele não quer concorrência, ele quer ficar eternamente no governo, no reinado. Mas no verso 19 mostra algo muito importante para todos nós. Todos os seres humanos, todos nós somos mortais. Sabe o que quer dizer isso? Sabe por que a gente comemora o Natal, o aniversário de Jesus? Porque ele está vivo. Amém. Amém. Essa é a grande diferença. Sabe, as pessoas podem perseguir, podem matar, podem fazer o que for, mas são mortais. Mas o Senhor está vivo. O Senhor Jesus vive e vive no trono.
Ele está entronizado no trono. Isso é fato, e isso é algo que a gente não pode esquecer jamais. Sabe, as pessoas adoram tantas coisas aí, mas todas essas coisas já passaram. Mas os adoradores de Jesus estão adorando um Deus vivo. Um Deus que pode fazer a diferença. Mas temos um segundo grupo. O primeiro grupo foi o grupo de Herodes com sua turba, com seu povo. E a Bíblia diz que todos morreram, então Jesus podia voltar, porque aquele povo já tinha morrido. Temos um segundo grupo, que aparece aqui nessa história. Quem é esse segundo grupo? Volta para o verso 4. Os religiosos, né? Os religiosos, os líderes da igreja, né? Daquele tempo, os principais, né? Os escribas, os fariseus, os saduceus, todo aquele povo que foi convocado, é um segundo grupo. E sabe qual era o maior problema desse povo aqui? A indiferença. Eles conheciam a profecia, eles sabiam dos detalhes, eles mesmos mencionaram para Herodes qual era o local que ia nascer o Salvador. Mas eles tratavam essas coisas com indiferenças. Sabe por quê? Porque a religião daquela época estava corrompida. Sabe quem mandava na religião naquela época, no templo? Os saduceus. Quem era esse povo? Esse povo era um povo que fazia parte da nobreza do povo de Israel. Sabe, o Daniel, do livro lá de Daniel, ele fazia parte dos nobres. E no tempo de Jesus existiam os nobres, e esses nobres eram conhecidos como os saduceus, gente rica, gente poderosa. Aliás, foram eles que tornaram o templo do Senhor, que Jesus disse assim: vocês transformaram o templo, a casa de Deus, em covil de salteadores. Foram eles que fizeram isso, porque eles mudaram a moeda, eles obrigaram o povo a comprar o sacrifício, as ovelhas do sacrifício, somente lá em Jerusalém. A pessoa não podia levar, teria que comprar deles lá, e teria que comprar a moeda de Jerusalém. Existia um câmbio negro, existia uma supervalorização na época da Páscoa, e tudo isso procedia deles. Os saduceus, parceiros de Roma, tinham o conchavo de Roma para poder administrar as coisas no templo de Jerusalém. Interessante que esse povo, eles não só transformaram a casa do Senhor em covil de salteadores, mas eles também fizeram algo perverso. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, eles torceram as doutrinas, sabe? Algumas verdades bíblicas, eles facilitaram para as pessoas poderem ir ao templo. Eles facilitaram, eles tentaram deixar com que as pessoas moldassem a Bíblia, e não a Bíblia moldarem as pessoas. Eles eram esse tipo de pessoas. E tinha um outro grupo que fazia parte deles ali também, que eram os escribas e fariseus. Vocês lembram dele quando Jesus disse assim: vocês são sepulcros caiados. O que ele quis dizer com isso? Porque os escribas eram os que escreviam, redigiam as leis, reeditavam a Bíblia, passavam de um para o outro, e nessa transcrição, né, eles eram rigorosos em muitas coisas. Mas Jesus diz assim: vocês externamente são rigorosos, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Por quê? Porque a religião deles era exterior, não era uma religião realmente de coração, era só exterior. Acostumou a ser um cristão, ou naquele tempo acostumou a ser um filho de Deus ali, um religioso, né? Um religioso. Bom, esses escribas e fariseus, eles nunca gostaram dos saduceus. Mas notem que, curiosamente, quando o rei Herodes falou que queria respostas sobre essa questão do assunto, eles se uniram. Se uniram, se calaram, ficaram indiferentes, sabendo da profecia que estava se cumprindo. Sabendo de que o menino Jesus, realmente o Salvador,
estava ali, já tinha acabado de nascer. Mas eles ficaram o quê? Indiferentes. Eles conheciam, sabiam. E sabe quantos quilômetros tinha de Jerusalém? Tinha não, tem, né? De Jerusalém até Belém? 10 quilômetros apenas. Com 2h30 aproximadamente, né? Para quem faz exercício, acho que até menos. Com 2 horas, 2h30, dava para sair de Jerusalém e ir até Belém. Para confirmar. Coisa simples. Mas quem foi? Ninguém. Eram indiferentes aos acontecimentos proféticos. Bom, nessa história toda, quando nós vemos os magos chegando, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Jesus já tinha nascido, Jesus já estava crescendo, e os magos chegaram até Belém da Judéia, né? E antes de ir até Belém da Judéia, eles foram até onde? Jerusalém, porque viu o sinal da estrela, tá? Eles saíram da casa dele. Naquela época, a gente sabe que era difícil o transporte. Agora faça as contas, 1.000 quilômetros aproximadamente, você parando, você se alimentando, você não viajando à noite. Quanto tempo levava para chegar cerca de 1.000 quilômetros de uma cidade para outra, de um lugar para o outro? Percebe? Jesus já tinha quase 2 anos de idade. Quando os magos chegaram, e ninguém ainda tinha achado o menino, porque Herodes simplesmente não conseguia achar o menino. Os religiosos indiferentes não queriam saber. E os magos foram então interpelados por Herodes. E Herodes disse assim: vai lá, acha esse menino então, porque aqui ninguém quer saber de nada. Acha esse menino e me volta aqui e me fala aonde está, porque eu quero adorá-lo. Esses magos foram até lá, mas os escribas, os saduceus, os fariseus não foram. Ao contrário, né? Eles se uniram agora pela indiferença e, curiosamente, 30 anos depois, eles se unem de novo para quê? Para matar o menino Jesus, que agora era o Senhor Jesus com 30 anos de idade. Interessante essa história. Eles se unem para matar o Salvador, para que a profecia pudesse se cumprir. Só que agora não era mais indiferença, e agora seria ódio mesmo pelo Salvador. Então voltemos lá, no verso 2. Como eu perguntei para vocês, quantos eram? Não se sabe, né? Quando nós olhamos para as peças de Natal e presépio, a gente já sabe agora que não é nada daquilo, tá certo? E a gente precisa então entender que quando Jesus nasceu, os sinais foram evidentes. E eu queria mostrar para vocês agora o sinal da estrela, que os magos disseram: nós vimos a estrela. Agora, a estrela não é um sinal. A estrela era a própria manifestação do poder de Deus, mostrando que Jesus havia nascido. A estrela, a qual a Bíblia menciona aqui, era o próprio Jesus, indicando o momento exato do seu nascimento. Números capítulo 14. Vamos lá? Números, 4º livro da Bíblia. 14 não, desculpa, 24. Números 24. No verso de número 17. Diz assim, olha: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete.
essa estrela foi profetizada. Esse povo sabia dessas profecias, principalmente os escribas, porque eles escreviam várias e várias vezes os livros, transcreviam os livros bíblicos. Para vocês terem uma ideia, os escribas e os rabinos, eles precisavam conhecer de cabeça os 5 primeiros livros da Bíblia. De Gênesis a Deuteronômio, de cor, de cabeça, eles tinham que saber isso. Senão eles não poderiam se formar nem em escribas e nem em rabinos. Então eles conheciam a profecia. Eles sabiam muito bem. A estrela apareceu até chegarem a Jerusalém, que vieram de mais de 1000 quilômetros para adorá-lo, até no Oriente. Nós vimos essa estrela, e essa estrela era o próprio Jesus, informando que ele estava para nascer. Quando Jesus nasceu e levou essa placa como Rei dos Judeus, esse nome que falaram onde está o Rei dos Judeus, vocês notam curiosamente também que quando chega no tempo de Jesus morrer, quando chega no momento da sua crucifixão, lá em cima também no alto da cruz, acima da sua cabeça, de novo colocaram o quê? Essa mesma inscrição, para comprovar que Jesus realmente é Rei, para comprovar realmente que Jesus é o Salvador. No verso 9 do capítulo 2, de Mateus, confirma então, a palavra de Deus. A estrela parou bem em Jerusalém. No verso 11, nós já vimos então a mudança do presépio que eu falei para vocês. Aonde foi que os magos foram ver Jesus? Na casa, tá? E não na manjedoura. Quase 2 anos depois, eles foram lá ver Jesus. E terceiro, esses magos levaram presentes e adoraram a Jesus. No verso 16 do capítulo 2. Notem algo curioso aqui também. Eles adoraram a quem? A Jesus. E Jesus estava com quem lá? Com a sua mãe. Eles não adoraram a Maria. Eles adoraram somente a Jesus. Maria é uma mulher que foi usada por Deus. Uma santa mulher usada por Deus. Mas você vê que a adoração somente a Jesus. Somente a Jesus. E no verso 17, eles tiveram então, para a gente estar encerrando, o próprio Deus revela para eles e são orientados a não voltarem pelo mesmo caminho. Aqui vai algo importante para nós. Aqueles que têm encontro com Jesus jamais voltam pelo mesmo caminho. Certo, meu irmão? Aqueles que conhecem e entregam a vida a Jesus têm uma vida nova, uma vida transformada. É outro caminho, é outro ideal, é outra visão, é outra coisa de sua vida. É outra esperança. É mais conhecimento. É mais sabedoria. Quem tem encontro com Jesus tem um novo destino e uma nova história. Bom, aplicação para nós nessa história. São 3 grupos que eu falei aqui. 2000 anos se passaram. Estamos no final de 2021. Mas as 3 reações ainda são iguais. As 3 reações que nós vimos nessa história ainda são iguais. Primeira reação, aqueles que odiavam a Jesus. Será que ainda tem gente que odeia Jesus? E como tem? E como tem? Quando você vê as manifestações nas ruas, quando você vê as coisas que estão acontecendo neste mundo, vocês vão ver quantas pessoas que odeiam a Jesus, que blasfemam o nome de Deus, que não acreditam de forma alguma que Jesus realmente pode fazer algo na vida deles. Jesus é odiado 2000 anos depois e ele continua sendo odiado. Odeiam não só a Jesus,
mas odeia os seus princípios. Pode prestar atenção. Odeiam os seus valores. Sabe por que odeiam Jesus? Porque odeiam os seus princípios, odeiam os seus valores. Tudo aquilo que ele ensina na palavra, quando as pessoas não querem aceitar, as pessoas passam a odiá-los. Os séculos passaram, mas encontramos o mesmo número de religiosos, indiferentes, como naquela época. Religiosos indiferentes, pessoas que conhecem a verdade, conhecem as profecias, mas não levam muito a sério. Não se preocupam muito com o que estão lendo, com o que estão vendo e com o que estão estudando na palavra. Os séculos passaram, rejeitam as verdades. Lendo a palavra, está aqui para todo mundo. Aliás, o nome mais procurado na internet hoje ainda é a palavra Jesus. Ainda é o nome Jesus. Mas a pergunta que fica para todos nós nessa noite é: nessa história, quem é você? Quem sou eu? Nessa história. 3 classes de pessoas aqui. Os que odeiam a Jesus por causa dos seus princípios e dos seus valores. Aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, leem o plano da salvação, mas se tornam indiferentes, não liga muito para o que está ouvindo. Ou a terceira parte, o terceiro grupo, que são aqueles que fizeram o quê? Não mediram esforços, não mediram dificuldades, não tiveram medo de enfrentar o rei, mas disseram assim: nós viemos aqui para adorar. Que coisa linda, que maravilha, né? Esses magos, com todas as dificuldades, eu vou falar para você, haja dificuldade. Se você vai fazer uma trilha, já é uma dificuldade, você imagina andar quase 2 anos, que seja de camelo ou a pé, porque era o transporte que tinha na época, camelo, a pé ou a cavalo. O cavalo era muito difícil de se encontrar naquela época, naquela região. Com toda essa dificuldade, eles não mediram esforços. Estavam ali para adorar o Senhor. Então essa é a pergunta para nós nessa história: quem nós somos? Que Deus nos ajude a ser aqueles que se prostram e adoram ao Senhor. Amém? Que Deus nos ilumine para isso. Vamos louvar o Senhor, vamos encerrar. Glória a Deus. Que linda mensagem, irmão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente por estar aqui conosco, trazendo essa mensagem tão especial. O último louvor é um louvor de apelo aos nossos corações, porque o Senhor Jesus realmente está voltando. E nós estamos aqui porque nós ouvimos a chamada de Jesus. Nós sabemos que tem muitas pessoas lá fora que ainda irão ouvir essa mensagem e irão estar aqui conosco. Por isso vamos cantar bem bonitos para o Senhor Jesus. Quando Deus fizer chamada para os santos Deus reunir, estaremos já perante o lindo mar.
Quando Cristo aqui descer para a glória do prazer, que feliz não teremos lá no Pai. Que prazer, que glória, quando Cristo aqui descer buscar. Que louvor, vitória, que feliz que não teremos lá no lar. Agora todo mundo está junto. Quanto que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando o anjo do Senhor disser que tempo não há mais e a feliz eternidade começar, e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Quando as armas ressoarem pela borda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, e te louvamos, porque o nosso Senhor Jesus um dia veio a este mundo e veio, ó Pai querido, só com um propósito, de salvar a cada ser humano aqui nessa terra. Amém. Obrigado por essa dádiva, obrigado por esse presente. É algo tão maravilhoso que nós não precisamos fazer absolutamente nada, só aceitar, porque é um presente que vem de Ti, que vem dos céus. Pai querido, que nessas três categorias, nesses três grupos de pessoas, nós possamos sempre optar em nosso coração para adorá-lo. Amém. Porque como diz a palavra em João capítulo 4, verso 23, que o Senhor procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Que nós não saiamos daqui com as incertezas deste mundo, mas que nós saiamos daqui na esperança do seu retorno, para que um dia nós estejamos contigo nas mansões celestiais. Amém. Que prazer, que glória, que alegria é poder desfrutar, ó Pai querido, dessa dádiva que o Senhor nos deu, que é a salvação. Amém. Despeça-nos na tua paz, que todos que aqui vieram possam ter a tua proteção nesta semana que se iniciou. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que prazer, que glória, quando Cristo que os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz teremos lá no lar. E assim nós encerramos o culto.
culto na noite de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, saudando todos com a paz do Senhor Jesus e desejando uma feliz e abençoada semana a todos vocês. E em paz, que o Senhor vos acompanhe, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Uma feliz semana a todos! Eu tenho